Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Na última aula que eu gravei, né, eu acabei nem falando, né, o tanto de saudade, né, que eu tô de vocês, né, de estar em sala de aula, tá? Espero que esse período aí passe bem rapidinho e que a gente possa, né, nos encontrar novamente em sala de aula, né, que é o lugar, né, onde que eu fui preparado para dar aula. Bom, deixei para vocês algumas atividades correspondentes aí à semana, né, do dia 4 a 8 de maio. E agora eu vou fazer, né, uma correção com vocês, explicando, né, essas atividades, as respostas, tá? Lembrando que o gabarito vai ser enviado para vocês sempre na semana seguinte, para que vocês, né, confiram direitinho. Mas eu espero que pelos vídeos que eu passei, né, pelas aulas que nós tivemos e pelo texto que foi disponibilizado para vocês, vocês tenham, né, conseguido responder essas questões. Bom, então são 5 questões, né, bem fáceis, mas que abordam, né, vários pontos aqui sobre o islamismo. Então a primeira questão é a seguinte: quem foi Maomé? Por que ele é considerado um profeta para os muçulmanos? Bom, Maomé, né, ele era um comerciante, né, ele vivia com o seu tio, né, em caravanas, vendendo, né, negociando ali pelo deserto ali da Península Arábica. Ele se casou, né, com uma rica mulher, uma viúva, né, lá na Península Arábica, e o fato dessa mulher, né, ter muito dinheiro possibilitou, né, que Maomé pudesse diminuir, né, nessa vida aí de comércio, e quando ele recebe as revelações do arcanjo Gabriel, ele possa, né, ter mais tempo para divulgar a mensagem de Deus. Por isso que ele é considerado um profeta, tá? Então, Maomé, ele é o criador, né, do islamismo, tá? Do Islão. Em um determinado momento ali da sua vida, ele gostava, né, muito de, né, se retirar fora da cidade, ali nas montanhas, para meditar, para orar. E num desses momentos ele teria, né, tido a, a visitação, né, do arcanjo Gabriel, que teria falado que ele era o escolhido por Deus, tá, para levar a sua mensagem ao restante aí, né, do mundo, né, ao restante da população. Então, a partir desse momento, né, Maomé começa a pregar essas mensagens aí de Deus, tá? E todas as visões que ele tinha, né, que seriam essas palavras de Deus, né, essas mensagens de Deus, ele ia registrando, né, e formou-se o Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, tá? Para a religião islâmica. Então a resposta ficaria mais ou menos assim, tá? Quem foi Maomé? Maomé foi um comerciante que, após, né, ter recebido revelações do arcanjo Gabriel, né, se tornou, foi considerado um profeta, né, pelo restante das pessoas, por estar levando a mensagem de Deus. Tá? Ficaria mais ou menos dessa forma. A questão número 2. Explique a divisão do islamismo entre xiitas e sunitas. Olha só, xiitas e sunitas são, né, dois grupos, né, dentro do islamismo. Os dois, né, seguem as tradições islâmicas, das mesmas orações, só que os dois têm interpretações diferentes daquilo que estava escrito, né, no Alcorão, nas leis islâmicas, tá? E essa divisão ela surge pouco depois da morte de Maomé, para defender quem que seria, né, o novo líder dessa religião. Então, os sunitas defendem que os califas, né, os chefes do Estado ali, da religião, devem ser eleitos pelo, né, povo muçulmano, né, pelos muçulmanos. E os xiitas defendem que, né, esse líder religioso ele deve ser, né, escolhido com base ali nos descendentes de Maomé, tá? Que tem uma ligação direta ali com Maomé. Então, os sunitas eles são ali cerca de 90% da população
eles seguem os escritos ali, né, do Alcorão, é claro, mas também da Suna, né, que é um conjunto ali de regras, normas e textos ali, tá? Que somente eles seguem, os xiitas não seguem esses livros da Suna. E eles são considerados aí por terem uma interpretação mais branda, né, digamos assim, né, dos textos sagrados que estão lá no Alcorão. Já os xiitas, né, correspondem a cerca de 10% da população, né, dos muçulmanos, dos islâmicos, e eles têm uma interpretação mais rígida sobre esses textos, tá? Sem uma aplicação mais severa da Sharia, né? Sharia é o conjunto de leis, né, islâmicas, então eles aplicam ela mais rigidamente. Geralmente, quando a gente vê, né, alguns atos mais severos, né, vindos de países, né, muçulmanos, geralmente quem está, né, aplicando, fazendo esses tipos de atos assim são os xiitas, tá? Mas não dá para generalizar não, tá? Senão cai num preconceito. Mas a divisão é basicamente essa, tá? Então, recapitulando, xiitas defendem que os chefes, né, da religião e do Estado devem ser descendentes diretos de Maomé, correspondem a cerca de 10% da população e têm uma interpretação mais dura, mais rígida aí, né, das leis islâmicas, dos textos sagrados, tá? Uma aplicação da Sharia mais dura. Os sunitas correspondem a 90% da população, né, muçulmana. Eles defendem que os califas devem ser eleitos, tá? E eles têm uma interpretação mais branda e também seguem os textos descritos na Suna. Então ficaria mais ou menos dessa forma. Questão número 3. Quais são os pilares do islamismo? A religião islâmica tem 5 pilares, né? 5 pilares que, né, todo muçulmano deve seguir. Quais são eles? Primeiro, crer em Alá como, né, um só Deus, né? Só existe Alá, tá? Não existe outro Deus além de Alá. E Alá é o nome árabe para Deus, tá? É o mesmo Deus, né, dos cristãos, dos judeus, tá? Só existe um Deus, Alá. E profeta como seu profeta, Maomé como seu profeta, tá? Mas não enganem, né? Porque na religião cristã, por exemplo, nós temos, né, Jesus Cristo como Deus, né? Filho de Deus, mas Deus também, né? Jesus Cristo é Deus. É a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como se fosse um só. No islamismo, né? O Maomé, ele é muito importante, né? Como seu profeta, mas ele não é tratado como um Deus, tá? Deus é somente Alá. Tanto é que os muçulmanos, eles não cultuam imagens, né? Não tem, são poucas, né, e raras as imagens retratando Maomé ou algum outro símbolo sagrado para eles, né? De pessoas, porque o único culto, né, que você deve ter é a Alá, é a Deus, tá? Então, quando Maomé é representado, geralmente ele está com o rosto coberto. O segundo dos pilares aí é o jejum, né? Não estou seguindo numa ordem não, tá, pessoal? Mas o segundo dos pilares aí é o jejum no mês do Ramadã, que corresponde ao 9º mês, né, do calendário muçulmano, que para a gente é setembro aí, tá? Então, o jejum no mês do Ramadã, ele é importantíssimo, porque teria sido nesse mês que os muçulmanos, que Maomé teria recebido, né, as revelações do arcanjo Gabriel. Orar 5 vezes ao dia em direção a Meca, tá? Então, os muçulmanos, eles fazem essas 5 orações aí, independente, né, de onde que eles estejam, tá? Em direção a Meca. O quarto aí, dar parte de seus lucros para a caridade,
né? Então, os muçulmanos, né, são bem caridosos, né, aqueles que seguem ali, né, o que está descrito, né, no Alcorão, né? Então, assim como os cristãos, né, também dão parte, né, dão uma contribuição aí para as igrejas, né, em prol de caridade e tudo mais, os muçulmanos também. E o quinto, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, desde que tenha-se condições para isso, tá? Tanto financeiras quanto de saúde. Então, né, você vai fazer um esforço, né, na sua vida de tentar ir à Meca pelo menos uma vez. Mas se você não tiver condições, né, você não vai ser punido por isso, tá? Mas, se possível, mandar alguém, né, no seu lugar, né, caso você não possa, né? Às vezes tem um parente, um filho, então, né, que vá no seu lugar levando aquelas orações ali com ele. A quarta, né, pergunta qual era o contexto histórico da Península Arábica antes da criação, né, do islamismo. Porque, olha só, o islamismo ele surge em 622, né, depois do nosso calendário aí, né? Então, a Península Arábica ela era habitada ali por diversos clãs que viviam e tribos, né, que viviam do pastoreio, do comércio, né, com diferentes línguas. Então eles não eram unidos, tá? Eles não tinham nenhuma ligação. Na verdade, eles tinham uma única ligação, né, que era o culto à Pedra Negra, que ficava na Caaba em Meca, tá? Então esse era o contexto ali, né, a Península Arábica pré-islâmica. Após o islamismo, né, Maomé consegue um grande feito de que é de unir, né, todas essas tribos ou quase todas elas, né, em torno dessa religião, né, do culto a essa religião. Então ele acaba, né, com aquele paganismo, né, quando ele retorna a Meca, ele destrói os ídolos, né, sagrados, que os árabes cultuavam, né, lá em Meca, e só deixa a Pedra Negra, né? A Pedra Negra continua sendo esse símbolo aí, né, sagrado para os muçulmanos. E a questão número 5 está perguntando aqui, ó, quais são as influências do mundo muçulmano na cultura europeia? No último parágrafo aqui do resumo, né, eu dei alguns exemplos, tá? A contribuição, elas são enormes, tá? Muito do que nós temos hoje, no, tanto aqui no Brasil, né, ou que teve início lá na Europa, né, que os europeus tiveram contato, tem-se origem, né, no mundo árabe, tá? E isso só chegou a eles devido ao contato, né, que eles tiveram com o Oriente. Muito, né, por conta dessa expansão do islamismo, né, e por conta ali das cruzadas, né, quando os europeus iam né, naquele período ali da Idade Média em que os europeus, né, foram em expedições militares, né, religiosas, tentar recuperar Jerusalém, né, que também era uma cidade sagrada para os muçulmanos. Então, dentre essas contribuições nós podemos destacar aqui, ó, a língua, a literatura, a culinária, a ciência, os conhecimentos médicos, tá? Então, tudo isso daí contribuiu, né, para a cultura europeia, né, no geral. Então, os árabes influenciaram os europeus na culinária, ciência, medicina, literatura, matemática, arquitetura. Tá? Então, muito que nós temos hoje vem aí, né, dos árabes. E eu coloquei aí alguns exemplos, né, para vocês, né, como palavras como álcool, papagaio, califa, alface, são de origem árabe. Contos como As Mil e Uma Noites, né, no qual tem lá o Ali Babá e os 40 Ladrões, né, a Aladim e a Lâmpada Mágica. Comidas como quibes, firra, né, e outras, né, também. Conhecimentos matemáticos, né, os números que nós utilizamos hoje são os números arábicos, tá? Conhecimentos astronômicos como bússola, técnicas médicas, né, técnicas cirúrgicas. Então, tudo isso daí é
são contribuições, tá? Dos árabes para nós. Então, eu espero que vocês tenham acertado tudo aí, né? Confira suas respostas. Espero que vocês estejam se empenhando também. E muito obrigado aí a todos. Fique com Deus.